nós iniciaremos uma série de pregações e o tema dessa palavra é a isca de Satanás. Nós vamos discorrer nesse tema. Esse tema foi tirado de um livro de um irmão muito poderoso, que se chama John Bevere. Depois vocês podem ler, vocês podem ouvir, tem áudios no YouTube maravilhoso a respeito dessa tremenda palavra, amém? E para quem convive conosco sabe que esse é um livro que nós recomendamos quase que todo o tempo, né? Todos os dias, porque ele faz parte já da nossa mudança diária. Então, todos os dias, quando eu tenho a oportunidade, eu leio este livro e recomendo ele sempre para os meus discípulos, para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus irmãos, porque realmente ele faz toda a diferença. Amém? Queria começar essa palavra lendo um texto que fica em Lucas 17, no versículo 5. Se tiver aí, acho que tem aí, né? A palavra de Deus diz assim: diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor, aumenta a nossa fé. Olha só, esses que pediram fé ao Senhor, não está aí, né? 17:5. Esses que pediram fé ao Senhor, nada mais eram do que os discípulos que andavam com Jesus e estavam caminhando com o próprio Jesus durante 3 anos e pouquinho. Então, eles viram Jesus curando, dando comida, multiplicando os peixes, os pães, trazendo vista aos cegos, colocando vida de volta ao que tinha morrido. E mesmo diante de verem, de viverem, vivenciarem tudo isso, eles ainda pediram mais fé ao Senhor. Incrível, né? Às vezes eu fico pensando, como que pode, né? A gente não viu o que Jesus fez, mas a gente crê no que Ele fez e continua crendo, e por isso as coisas continuam acontecendo, porque a fé está em movimento. E esses caras viram e acharam que a fé não era o suficiente. Mas olha só, por que os discípulos pediram mais fé? Vamos voltar um pouquinho? Nos versículos 3 e 4, ele diz assim, Lucas 17, 3 e 4. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E caso ele venha a se arrepender, perdoa-lhe. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, fala para o seu irmão assim, 7 vezes por dia. Muitas vezes, né? São muitas vezes errando. Se contra ti pecar 7 vezes ao dia, e por 7 vezes vier a ti dizendo, arrependo-me do que fiz, faz o quê? Perdoa-lhe. Está aí o motivo dos discípulos pedirem mais fé ao Senhor. Porque não sejamos hipócritas, né, meus caros irmãos e irmãs amados de Cristo. Quando uma pessoa faz algo de ruim, peca, porque a palavra diz, se teu irmão pecar contra, não pecar contra ele mesmo, pecar contra nós. Então, eu preciso perdoar se ele vir pedir perdão. Mas beleza, uma vez no dia, agora o mesmo camarada pecar 7 vezes no mesmo dia contra mim, eu preciso perdoar ele todas as vezes. Por isso, precisamos de mais fé, porque nós não somos capazes disso. Não tem poder dentro de nós para conseguirmos alcançar este lugar que parece inalcançável. E, de fato, é. Amém? Então, no versículo 1 agora, de Lucas 17, deixa a sua palavra aberta aí, que nós vamos voltar bastante. A palavra diz, então disse aos discípulos, é impossível que não venha, qual é a palavra? Ofensas, mas ai daquele pelo qual vier, ou
Algumas versões, né, se você pegar na sua Bíblia, algumas versões diz, é impossível que não haja escândalos. E aí eu vou te explicar agora o porquê. O termo empregado neste versículo que nós vamos discorrer é ofensa. A ofensa, no grego, ela tem um significado específico, e ela se pronuncia escandalon. Ou seja, o escandalon era uma partezinha de um lugar onde eles faziam as armadilhas, as iscas, para pegar os animais que eles estavam caçando. Então, escandalon nada mais é do que isca. Ou seja, a ofensa é a isca pela qual Satanás nos pega. E saiba de uma coisa, ele nos pega. Olha só, a ofensa, eu até anotei porque eu tenho em casa 2 pescadores profissionais, o Diogo e o Nicolas. Pensa nos caras profissionais em pescar. Eles sabem tudo de pesca. Eu não sei nem quantas varas tem em casa. Eu nem quis contar mais, porque chegou na 5ª eu já parei de contar. Porque não tem lugar para elas. Eu moro em apartamento, então assim, não cabe mais. Mas toda vez eles aparecem com mais uma lá. E é molinete de não sei o quê, e é carretel de... Eu não sei mais. Para que tanta vara? Eu fico olhando às vezes ela assim, eu falo, gente, será que usa tudo isso? E pior que usa, né? E aí eu estava conversando com um dos pescadores profissionais em casa esses dias, perguntei para ele, filho, como que são os métodos que vocês pescam? Quais são as iscas específicas? Porque saiba, queridos, não é minhoca que pega todo o peixe não, viu? Não seja ignorante. Peixe é fresco. Pensa num bicho fresco. Sabe o que peixe gosta de comer? Vou falar para vocês. Camarão, peito de frango. Peito de frango. Eu falo para o meu marido, às vezes eu falo, amor, esses peixes às vezes estão comendo melhor que a gente. Camarão? Como assim? Às vezes eu posto nos stories fazendo camarão, é resto da isca que eles usaram lá na pescaria deles. Então, olha só, eu até anotei, porque eu fui perguntando para o Nicolas, eu achei muito interessante. Por exemplo, o bagre. Bagre é um peixe bem gostoso, ele é meio lisinho assim, mas ele é gostoso. Sabe o que ele come? Quem sabe aqui? Camarão. O baiacu, peito de frango. O peixe-espada. Peixe-espada é um peixe feio pra caramba, ele é desse tamanho assim, com os dentinhos assim, mas é gostoso. O que ele come? Sardinha. E o robalo? Isca artificial de camarão. É batata. O Nicolas falou para mim, jogou, pegou. Então, às vezes, cara, você está fazendo pescaria errado aí, não está conseguindo pescar nada, porque você não manja das iscas certas. Entendeu? Quer saber? Conversa com o Nicolas, conversa com o pastor Diogo, porque eles vão falar para você exatamente como você deve fazer. Enfim, a ofensa para nós é como o camarão para o bagre, é como o peito de frango para o baiacu, é como a sardinha para o peixe-espada, é como a isca artificial de camarão para o robalo. Vai comer, vai morder e vai ser pego e vai morrer. Então, a ofensa precisa ser falada entre nós. Nós precisamos falar e precisamos resolver esse assunto dentro de nós. Porque nós somos corpo de Cristo. Nós somos uma igreja. Igreja não é só um lugarzinho onde você se reúne com os teus amiguinhos da célula. Igreja é aquela que foi designada a combater tudo aquilo que o mundo tenta fazer com que as pessoas entrem e morram e sejam enganadas e sejam completamente iludidas. A igreja é aquela que invade o inferno e resgata as pessoas desse lugar. A igreja não usa sapatinho de cristal e vestidinho de festa. A igreja usa coturno. A igreja usa uma espada. Ela usa um capacete. Ela está pronta. Ela é maravilhosa, ela é perfeita.
A palavra de Deus fala em Efésios 5 que a noiva de Cristo, a noiva é perfeita, ela é imaculada, ela não tem rugas, ela não tem mancha. Ou seja, nós estamos assim, irmãos? É dessa maneira que você está? Você se comporta dessa maneira? E eu não estou aqui para ficar te dando bronca, porque eu não nasci para isso. Eu já defini na minha vida que eu não nasci para ficar acusando ninguém. Eu nasci para olhar para dentro de mim e ser exemplo. Então, precisamos olhar para dentro de nós e ver onde nós estamos sendo pegos. Mas, para isso, nós precisamos entender o que é ofensa. Porque se a ofensa é a única coisa que Satanás consegue pegar a gente de uma maneira tão sutil, de uma maneira tão despretensiosa, é como se a gente não percebesse que a gente está sendo envolvido num lugar de morte. Então nós precisamos primeiro conhecer, saber o que é, para depois conseguir combatê-la, fugir, correr dela, amém? Então, ofensa. Ofensa é um lugarzinho que existe dentro de nós, dentro do nosso cérebro, do nosso coração, dentro da nossa alma, onde nós temos expectativas com quem nós amamos. Fala para o seu irmão do seu lado, expectativas. A ofensa é a queda da expectativa. Quanto maior a expectativa temos com alguém, maior a ofensa. Por exemplo, o seu colega de trabalho, você tem pouca expectativa com ele. Então, se ele te fala mal de você, se ele denigra a sua imagem, se ele comenta com o peão do lado que você não sei o quê, não mexeu com nada de dentro de mim, mexeu um pouquinho, porque eu não gosto que fala mal de mim, mas assim, ofendeu pouco. Meus irmãos da igreja, meus irmãos da célula, meus irmãos que estão comigo o tempo todo, me ofenderam. Eu tenho um tanto maior da expectativa, então, a minha ofensa me alcança de uma maneira que eu vou cair, vou ser pega nisso. Meu cônjuge, falou de marido e de mulher. Tá bom, eu vou colocar no mesmo patamar nossos filhos e os nossos pais. Falou com você de qualquer jeito. Fala aí, mãe, as mães. Tratou você mal, gritou com você, bateu a porta na sua cara. Você falou, filhinho, vai lavar a louça. Aí ele falou, não sou teu empregado. Que ofensa. Aí, os teus líderes, os teus pastores, porque nós criamos expectativas com quem está à frente da sua vida espiritualmente, essas pessoas não podem errar, porque se elas errarem, eu vou embora da igreja. A minha expectativa com os meus líderes, com os meus pastores, com os meus, como chama? Bispos, arcebispos, boçais, é tão grande que ai dele se ele não me cumprimentar, que eu nunca mais volto nessa igreja. Então, a expectativa é muito grande. Então, quanto maior a expectativa, maior a minha queda na ofensa. Só que isso não acontece com qualquer pessoa. A ofensa, ela não tem poder dentro de nós se qualquer pessoa fizer alguma coisa de ruim com a gente. Porque a gente supera rápido, né? A gente tem um poder de restauração, de cicatrização interior muito bom. A questão é, quando é aquele que nós amamos muito, muito, ao ponto de nós não esperarmos nada de ruim que venha dele, então a gente é pego. Olha só, Davi, em Salmo 55, de 12 a 14, ele disse assim,
pois não era um inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Acho que no versículo 14 ele continua, eu coloquei? Você com quem eu partilhava agradável comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para onde? Para a igreja. É meu irmão que eu vou para a igreja junto. É aquele que eu estou indo junto para a célula, ele está servindo a Deus comigo. É esse que vai te ofender. São esses que temos grandes expectativas. E olha, eu não vou dizer para você não criar expectativas, porque seria como falar para você parar de respirar, sozinho aí. Não tem como, nós criamos expectativas diante das pessoas, porque nós somos seres que fomos feitos para termos comunhão uns com os outros, para nos relacionarmos uns com os outros, para ouvirmos e falarmos e termos intimidades uns com os outros. Nós somos seres que precisamos ser amigos uns dos outros. E nós vamos criar expectativas. É assim que funciona. Eu seria muito louca de falar, não crie expectativa. Seria muito doida. Só que aí a gente vai aprender, diante dessa palavra, como nós podemos reverter a ofensa em bênção. A ofensa, ela quebra com a admiração que nós temos pelas pessoas. Quando alguém que nós nos importamos muito, que nós amamos muito, que nós temos grande estima, quebra a nossa admiração, é muito difícil da gente voltar e confiarmos e voltarmos a admirar as pessoas. Porque aquela aliança que tínhamos com o indivíduo foi quebrada. E eu sei que a gente, às vezes, tem a tendência de achar que nós somos coitadinhos, que nós somos os que são vítimas da situação, que não merecíamos, e, nós vamos falar sobre isso. Mas, assim, eu quero já desfazer isso de dentro de você e de mim. Nós não somos coitados, nós não somos mimizinho, tadinho dele, falaram mal dele, amém? Porque é só você olhar para dentro de você mesmo, como eu fiz, e olhei para dentro de mim mesma, e eu vi o quanto eu também ofendo. Não pense que nós vamos fugir e nos fazermos de vítima, porque nós não somos vítimas. O tanto que eu olho aquele que me ofende, eu deveria olhar para mim e ver o quanto eu ofendo também. Porque a gente se defende da ofensa, mas a gente não defende das nossas ofensas. Então, nós precisamos ser realistas. Eu gosto muito da verdade. Eu trabalho com a verdade. Nós temos um ministério que é o GARF. Nós trabalhamos com restauração de famílias que vieram através dos pedidos de socorro por causa das drogas, dos vícios. Então, nós entramos em casas que vocês talvez nem imaginem a situação que esteja lá. Muitos imaginam, porque viveram essa situação e trabalham com gente que vive nessa situação. Mas, para nós, é maravilhoso, porque nós conseguimos ver a restauração plena dessas famílias. Só que, meus queridos, pensem numa pessoa ofendida. É a família. A família do drogado, o próprio drogado, os filhos do drogado. É como se todos tivessem mordido a mesma isca. E todos estivessem se protegendo uns dos outros. É uma proteção mútua, todo mundo se protege de todo mundo. É tão terrível que você olha e você quase que não consegue ver mais o amor. É muito estranho, mas é verdade. E aí a gente vai entender também o porquê. Olha só, para quem está anotando aí, existem dois tipos de pessoas ofendidas. A primeira pessoa é aquela que foi ofendida genuinamente. É aquela pessoa que realmente foi maltratada, a imagem dela foi denegrida, ela teve a vida dela exposta e humilhada.
falaram dela com maldade, tiveram evidências que colocassem ela mesmo na humilhação. Então, esse é o primeiro tipo de pessoa ofendida, aquela que realmente foi ofendida. Que você olha e fala, nossa, que humilhação que essa pessoa passou, coitada. E o segundo tipo de pessoa ofendida são aquelas que acham que foram ofendidas. Você conhece aquela pessoa que viaja na maionese? Então, é essa pessoa que acha que foi ofendida. Que ela chega assim na igreja, aí tem duas meninas rindo aqui, assim, ó. Aí ela chega na igreja, ela vê as meninas rindo, aí ela fala, estão rindo de mim. Ai, estão rindo de mim. Ah. E aí ela começa a fazer a vida dela virar um inferno, porque ela achou que aquelas meninas estavam rindo dela. Essa é a segunda pessoa que pensa que foi ofendida. Então, mas eu não quero falar dessa pessoa, eu quero falar das que foram genuinamente ofendidas, porque nós estamos aqui para isso. A lista de motivos da ofensa é muito grande, é infinita, talvez. Né? Quais são os motivos? Vamos pensar. Falaram mal de mim, mentiram ao meu respeito, tiveram uma ideia daquilo que eu falei e inverteram o sentido do que eu estava falando e falaram totalmente ao contrário. E aí eu tive que me retratar para isso. Que mais? O meu marido não entendeu o que eu falei, e aí ele veio e me agrediu verbalmente, me ofendeu, porque ele achou que eu tivesse falado. São muitos os motivos que nos podem ofender. E, sabe, irmãos, eu e o pastor Diogo e os nossos filhos vivemos durante 7 anos num lugar, em Santos, porque nós fomos arrastados para aquele lugar por causa da ofensa. Na verdade, são 69 quilômetros daqui dessa igreja. Hoje eu procurei no Google Maps quantos quilômetros são, até onde a gente mudou. São 69 quilômetros que nós fomos arrastados por Satanás, pela isca que ele jogou, e nós mordemos a isca, e nós fomos afastados do nosso chamado. Fomos afastados daquilo que o Senhor tinha para nós, porque aquilo que Deus tinha falado para nós não era nada a ver com aquilo que eu achava que tinham falado ali. Fomos pegos por uma ofensa que não precisava ser vivida por nós. E aí o pastor costuma dizer que nós vivemos num deserto de luxo, porque lá Deus nos abençoou, Ele nos fez prosperar, mas Ele também deu muitas provas. E Ele fez arder dentro de nós, naqueles 7 anos, Ele fez arder dentro de nós o real motivo pela qual nós somos chamados. E que o propósito que arde dentro de nós hoje não pode mais ser pego pela ofensa. E é por esse motivo que nós indicamos esse livro, que nós falamos desse assunto quase todos os dias para alguém, porque nós estamos desesperados. Quando a gente olha alguém que está mordendo a isca, a gente fala, pelo amor de Deus, não morde essa isca, porque o que o Senhor falou para você não tem nada a ver com isso daqui que você está pensando, que você está achando. Pessoas ofendidas não vivem os seus chamados. Pessoas ofendidas se afastam do propósito de Deus. Pessoas ofendidas se divorciam. Pessoas ofendidas rompem com as alianças com aqueles que o Senhor colocou na vida deles. Então a ofensa é capaz de matar-nos de maneira sutil. É como o sapo, né? O sapo na chaleira. Quem conhece a história? O sapo na chaleira, a água morna. Você coloca o sapo na água morna, ele não vai morrer, ele não vai sair de lá, ele não vai pular. Ele pode, mas ele não faz isso. E aí você liga o fogo vai esquentando a água. E como ele entrou na água morna, ele se acostumou com aquilo. E aí ele vai ficando até morrer. A ofensa é exatamente assim. Ela começa com a justiça própria. Eu tenho o direito de ficar ofendido. E aí, a partir daí, eu trilho um caminho de morte. Então, isso é ofensa. Em segundo lugar,
como ela funciona dentro de nós. Vamos entender como a ofensa funciona? Em 2 Timóteo 2, de 24 a 26, a palavra diz assim: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Leem junto comigo agora o 26. Para que assim, vai, 1, 2, 3, e para que assim voltem a e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Pessoas ofendidas não ficam sóbrias, elas perdem a sensatez. Elas perdem a razão da vida. Pessoas ofendidas viajam. E quem está junto com ela viaja junto também. Porque pensa numa pessoa ofendida, é uma pessoa que consegue atrair gente com ela. Ó, irmãos, não fica lembrando dos outros, não. Ó, essa palavra é para? Fala para você mesmo, essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para mim. Que a gente tem mania, né? De olhar para o outro e falar, tomara que o outro agora esteja ouvindo aqui. Mas ela é para nós. Pessoas ofendidas criam argumentos, criam muros de proteção para não se humilharem. Anote isso daí. A ofensa, ela é uma faceta do orgulho. O orgulho é terrível. Ele faz o quê com o homem? Faz o homem cair, derruba o homem. A ofensa, ela é o orgulho disfarçado. E aí a pessoa ofendida, ela foi ofendida terrivelmente por aquela pessoa que ela tinha grandes expectativas. E aí, o que ela começa a fazer? Ela começa a criar argumentos. Para quê? Para fugir da realidade, para sair de perto daquele que o ofendeu. E aí, aí as pessoas perguntam assim para ela, mas fulano, e aí, o que deu aquela história lá? A pessoa te machucou, né? Eu vi como ela falou com você, fala assim, não, já esqueci, já perdoei, já passou, deixa o tempo passar, porque aí, né, o tempo, como que é a frase que eu ouvi esses dias? O tempo é o senhor da razão. Oi? Só tem um Senhor, Deus. Não é Senhor de nada. Ele é o Senhor das rugas. Ele é o Senhor da dor das costas, né? Da gravidade. Caindo tudo. O tempo é o Senhor do cabelo branco. Então, ele fala do ofensor, o ofendido, ele fica falando daquele que o machucou. Irmãos, de novo, essa palavra é para mim, tá? Então, ele fica falando daquele que o machucou, que o ofendeu, 24 horas por dia. Porque ele só pensa nisso, porque ele só quer se vingar, ele quer justiça, ele quer resolver aquilo, mas não da maneira certa. Porque dentro do reino, a maneira certa de se acabar com uma ofensa é pedindo perdão, é se humilhando, é se arrependendo de ter mordido a isca. Mas não, porque a carne, ela pede para que nós fiquemos completamente revoltados com a pessoa. Então, a gente começa a viver uma vida de vingança. Só que o crente, ele disfarça muito bem. Porque o bicho ator é o crente. O que o crente faz? A paz do Senhor, querido. E por dentro, eu já matei. Eu já arranquei a cabeça. Quantos aqui já mataram o marido? Quantas mulheres já? Eu já matei várias vezes, já arranquei a cabeça. Vixe, várias... como que é? Como que chama aquela série, As Faces da Morte? Né? Coisa velha, só eu lembro.
Então, a pessoa morreu já assassinada, ela morreu estrangulada, você já arrancou a cabeça dela, você arrancou a cabeça dela, da mulher dela, dos filhos dela, você já exterminou a geração inteirinha dela da face da terra. Mas a tua cara é de quem ama. Irmãos, estamos falando de crente aqui. Tem algum visitante aqui hoje? Ai, gente, me perdoa, esqueci, ó, viu? A gente está conversando aqui, mas assim, nem sempre a gente é assim, como eu posso dizer, a gente fala muito de amor, de alegria, de paz, mas às vezes a gente tem que falar real aqui de problema interno. Então, esses problemas que acontecem dentro de casa, sabe? Tipo assim, quem quebrou esse copo? Sabe? Não sei se acontece na sua casa, na minha casa, todo dia. Quem quebrou esse copo? Silêncio. Ninguém fala nada. Ninguém fala nada, né, Diogo? É copo suicida. É copo suicida. Pulou do armário. Puf, puf, quebrou. Não tem culpado, não existe um culpado. Então, esse é o nosso... A gente está aqui perguntando aqui na casa hoje, quem quebrou o copo? Amém? Então, os visitantes fiquem em paz, porque a gente vai achar quem quebrou o copo. Todos nós. E aí, meus queridos, olha só como que acontece agora. Os muros de proteção de uma pessoa ofendida. Ah, meu Deus. Provérbios 18, 19 diz assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Uma pessoa ofendida cria muros de proteção que tiram a possibilidade dessa pessoa de conviver, se relacionando com todo o resto da humanidade. Por que acontece isso? Porque ela foi ferida. E nós estamos falando aqui do primeiro caso, lembra? Das pessoas que foram ofendidas genuinamente, de verdade. Então, não estamos falando de quem viajou na maionese, nós estamos falando de quem foi realmente ofendido. Então, essa pessoa começa a criar muros de proteção. Antigamente, as cidades eram cercadas por muros. Sabe por qual motivo? Nesse texto diz isso. Que as cidades eram muradas e eram muralhas que protegiam essa cidade, para que não invadissem aquela cidade, para que pessoas que não fossem convidadas pudessem entrar de qualquer jeito. Então, a cidade só entrava quem convinha e só saía quem deixava sair. Ninguém entrava assim de qualquer jeito na cidade. Então, é assim a vida de alguém que vive ofendido. Ninguém entra nessa vida. Ninguém tem acesso ao coração. Porque a ofensa transformou essa pessoa em alguém inacessível. Mas foi só uma pessoa que ofendeu. Pois é, mas agora ela não confia em mais ninguém. Ela foi tão ofendida, genuinamente, que agora ela não dá acesso a mais ninguém. E esse acesso talvez fosse a cura da pessoa. Esse acesso talvez fosse a palavra própria para aquele tempo, para que ela pudesse retomar o chamado dela. Mas ela não deixa. Por que ela não deixa? Porque quando a palavra entra, destrói todos os muros. E ela perde a proteção. Uma pessoa livre em Cristo, ela não tem proteção. A proteção dela é Cristo. Quem foi Cristo? Que morreu por quem ofendeu Ele. Que deu acesso aos caluniadores, aos pecadores. Que deu acesso a todos aqueles que não se importaram, que humilharam de verdade, que expuseram Ele. Esse é Cristo que nós seguimos. E aí a pessoa que está murada, ela simplesmente começa a se esfriar. Porque ninguém tem acesso. A palavra de Deus fala que, Jesus fala que os falsos profetas, eles seriam como lobos em pele de quê?
em pele de ovelhas. E o que vamos falar de matilha, né? O que o lobo faz dentro de um lugar onde tem de um pasto onde estão as ovelhas? O que eles fazem com as ovelhas? Alguém sabe? Eles isolam. Eles tentam fazer com que aquela ovelha se sinta ruim em estar com aquelas outras ovelhas. Então, ele começa a criar um sistema de isolamento. E aí a ovelha vai e fica sozinha. Já era, o lobo traça. É assim que Satanás faz com a ofensa dentro de nós. Ficamos isolados. Olha só, tem um exemplo muito bom, que eu gosto muito desse livro, que o autor diz a respeito do Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar da Galileia, que foi onde Jesus passou a maior parte de todo o ministério dele. Não sei se vocês sabem disso, mas foi onde Jesus fez a maior parte de todos os milagres, onde Jesus caminhou, onde Jesus conheceu as pessoas, onde ele formou os discípulos, onde ele formou a igreja. Foi nesse lugar. Então, o Mar da Galileia, ele recebe águas que vêm de Cesareia de Filipe e que vem pelo Rio Jordão. Ele é o afluente, né? Ai, gente, estudei muito ruim geografia, desculpa. Ele é o Rio Jordão é o afluente do Mar da Galileia. E aí o Mar da Galileia recebe aquelas águas e ele consegue ter muitas espécies de vida fluindo naquele mar, que é um lago grande, na verdade, né? É o maior lago daquele lugar. E aí ele não fica parado, porque ele precisa fluir a água dele, porque ele é um lago muito grande. E ele começa, de novo, pelo Rio Jordão, ele leva essa água, o Rio Jordão pega essa água e leva para o Mar Morto. Só que no Mar Morto, a água para. O Mar Morto não leva água para nenhum lugar, ela fica e para lá. Então, toda a vida que vem do Mar da Galileia, quando entra no Mar Morto, morre. Não tem vida fluindo no Mar Morto. Essa é uma pessoa ofendida, porque ela está cercada, porque ela não quer dar nada para ninguém, porque o amor de Deus é doador, porque Deus é amor e Ele doa. A vida de Deus flui porque ela passa, e ela não para, e ela flui, como o Mar da Galileia. Só que a pessoa ofendida não permite que a vida de Jesus, que a vida de Deus flua de dentro dela. Ela para. Porque ela tem medo de amar, para não ser de novo decepcionada. Ela tem medo de parar, de morrer, de ser mais, de novo, de ser humilhada, de colocarem a vida dela exposta, de ser caluniada por quem ela ama. E aí ela para. A vida entra e para. E ela não flui como o Mar Morto. E aí toda espécie de vida que entra, que vem do Rio Jordão, que veio do Mar da Galileia, que veio de Cesareia de Filipe, morre naquele lugar. Porque o Mar Morto simplesmente não, eu não sei o termo, ele não flui. Não emana, eu acho. A vida não consegue ser sustentada enquanto estiver retida. A vida não consegue ser sustentada enquanto ela estiver retida. Reter a vida de Deus, reter o amor de Deus, reter aquilo que Deus é, porque Deus é amor, Ele é perdoador. Reter essa vida dentro de você vai fazer você morrer. Nós não fomos feitos para reter nada. Nós fomos feitos para fluir, para dar, para doar, para entregar. A ofensa nos torna infrutíferos e malignos. A malignidade vem porque o nosso pensamento não sai da ofensa. Ela fica 24 horas por dia pensando na ofensa. Onde já se viu? Porque fizeram isso comigo. Não precisava fazer isso.
eu não merecia, eu não fiz nada para essa pessoa, qual o motivo que ela fez isso comigo? As fortalezas de Provérbios 18, elas nos falam da mente, queridos. A nossa mente cria essas fortalezas. As fortalezas são os processos do nosso raciocínio. É a maneira que nós nos deixamos, que nós permitimos que o nosso raciocínio nos leve. Ela faz com que os nossos pensamentos sejam totalmente fora da vontade de Deus. Tudo que nós processamos na nossa mente é fora da vontade de Deus. Porque nós queremos nos vingar, porque nós queremos a justiça própria, porque nós queremos falar um monte para a pessoa, porque nós queremos dizer para ela o quanto ela está errada ao nosso respeito. Ela errou muito ao nosso respeito. Porque ela disse coisa que não é verdade, não é verdade. E eu preciso falar para ela o quanto ela está enganada, porque eu sou muito boazinho. Muito boazinha eu sou. Eu sou uma pessoa admirável. Eu preciso levantar a minha imagem para a pessoa e dizer para ela que ela não pode continuar falando mal de mim. Agora você imagina Jesus fazendo isso. Ó, o exemplo de umas reações de pessoas ofendidas. Depressão, e eu não estou falando da depressão física, dessa que é realmente por falta de vitamina, falta de algum enzima no corpo humano. Eu estou falando que ofensa leva uma pessoa à depressão, amém? Eu não estou colocando em questão a depressão geral. Eu estou dizendo que a ofensa leva à depressão também. O isolamento. A pessoa ofendida abandona o chamado dela. Ela abandona. Olha só o nível que a pessoa chega. Ela chega, foi onde nós chegamos, eu e a minha família chegamos, ao absurdo de dizermos não para Deus. Não, nós não vamos continuar esse ministério. Nós vamos embora, porque fomos muito ofendidos. Deixamos de viver aquilo que Deus queria, para aquele tempo. Abortamos os planos de Deus, porque olha para o seu irmão aí do seu lado, fala assim para ele, escuta, querido. Nem homem, nem mulher, nem criança, nem patrão, nem pastor, nem filho, ninguém pode roubar os planos de Deus da sua vida, a não ser você mesmo. Só você tem esse poder de roubar de você mesmo, de dentro de você, o projeto de Deus para a sua vida. Quando estamos ofendidos, a gente viaja na maionese e arranca o propósito de Deus. E não vive no propósito do Senhor. E aí que a gente começa a fazer? Quando a gente está ofendido, já que eu estou falando como a igreja, queridos, o que a gente começa a fazer quando a gente está ofendido? A gente simplesmente para de sonhar com as coisas de Deus. E aí a gente começa a fazer o quê? Fugir. Aí eu me enfio no trabalho, eu me enfio na academia, eu começo a fazer dieta, eu só penso na dieta. Vixe, vou nem falar nada. A gente começa a pensar na nossa faculdade, começa a se jogar na faculdade, mas precisa estudar, lógico que precisa, mas existe um limite. E aí eu não tenho esse limite, eu começo a fugir, porque tudo que o ser humano gosta de fazer é fugir do sofrimento. Ele se lança naquilo que faz ele parar de sofrer. A ofensa é como uma ferida. Ela começa doloridinha, começa a sangrar, e aí você começa a alimentar aquela ferida, mexendo nela, rasgando ela ainda mais, dando mais motivos para ela ser uma boa ferida. E aí aquela ferida se torna num câncer. E aí esse câncer, ele é tão maligno, tão terrível, que ele te consome e te mata. E você nem percebe. E aí a pessoa ofendida, então nós aprendemos o que é a ofensa,
nós aprendemos o que ela faz conosco, e agora nós vamos aprender o caminho que ela nos leva. A palavra de Deus em Mateus 24:10, a palavra diz assim: naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, ou seja, ofendidos, e aí vão fazer o quê? Trairão e odiarão uns aos outros. Queridos, sem exceção, pessoas ofendidas traem. A traição acontece com quem está decepcionado, com quem está ofendido genuinamente. Quando você pensa em traição, quem vem? A primeira pessoa que vem na sua cabeça é quem? Judas. Judas traiu Jesus. Em que momento ele traiu? Qual foi o lugar que Judas traiu Jesus? Foi a hora que ele beijou Jesus e entregou ele para os soldados romanos. Sabe qual foi o momento que Judas traiu Jesus? No momento que ele se desligou do coração de Jesus. Quando Jesus estava com os discípulos, sentado à mesa, ceando, ele disse: um de vocês há de me trair. Jesus não estava falando isso porque ele era conhecedor do futuro e ele sabia que uma hora Judas ia trair. Judas já tinha traído Jesus. Porque Jesus sabia, e nós sabemos quando alguém já não está mais conosco. Nós temos esse discernimento, porque nós nos relacionamos, somos seres relacionais. Nós temos a sensibilidade no olhar. Sabemos quem está e quem não está. Jesus também sabia. Ele olhava para Judas e já não via mais ele lá com ele. Entende? Então, Jesus já sabia que ele já não estava mais e que ele já tinha traído. Traição, queridos, não é a ação do momento que a pessoa rompeu com você. A traição é na hora que a pessoa já se desligou emocionalmente, já se desligou sentimentalmente, ela já se desligou espiritualmente de você. Ela já não faz mais parte. Traição é quebra de aliança. É quebra de relacionamento. Isso é traição. Judas traiu Jesus. Não foi com um beijo, foi com a quebra de aliança que ele tinha com Jesus. Porque Jesus ofendeu Judas. Você entende? Jesus ofendeu Judas. O que ele fez? O que ele falou? O que ele pensou? Como Jesus era? Quem ele era? Tudo isso ofendeu Judas. Porque Judas não estava disposto a viver da maneira que Jesus queria que ele vivesse. Judas simplesmente decidiu por ele mesmo ser independente de Jesus. Judas olhou para ele, olhou para Jesus e falou: nada a ver essa vida, eu quero viver a minha vida. Então eu vou ser aquilo que eu quero ser. O quê? Um traidor. Alguém que não vive no amor de Deus. Traição é você se beneficiar. Escuta, beneficiar através do outro. Isso é traição. É você olhar para o outro e querer que a tua imagem seja melhor do que a do outro, você denigre a imagem dessa pessoa. Porque você não tem firmeza em você mesmo. Porque você não tem certeza de quem é você. E aí você fala mal do outro para você ser melhor. Qual é o motivo de falar mal uns dos outros? A palavra de Deus em Provérbios 6, se eu não me engano, diz que Deus odeia 6 coisas e a 7ª ele odeia. Sabe qual que é? Fofoca. Deus odeia, não, ele abomina pessoas que falam mal das outras. Então, a minha vida precisa encontrar sentido em Deus e não no que o outro é ruim, porque me ofendeu. Mateus 24:11. Esse é o caminho. Então, nós estamos na traição. Então, nos últimos tempos, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão. Então, a traição é isso, é a quebra de aliança.
A palavra diz assim, em Mateus 24, de 11 a 12. De 11 a 13. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Diga para o seu irmão do seu lado, muitos. E por causa da multiplicação da iniquidade, da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Fala, a maioria das pessoas. Aquele, porém, que continuar firme até o fim será salvo. Depois da ofensa em massa, porque essa ofensa que Mateus descreve, tudo aquele, porém, não. Que haverão falsos profetas, surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, a maioria das pessoas se esfriará. Porque muitos vão ficar ofendidos e vão entrar no caminho da falta de amor. E o amor de Deus vai se esfriar. E aí essa pessoa não vai conseguir continuar. Os falsos profetas, queridos, nem sempre estão no púlpito. A gente fala falso profeta, a gente já imagina os pastores da televisão, né, aquelas pessoas famosas que estão em evidência, nem sempre. Porque lobo, ele vem disfarçado de ovelha. Não é assim que Jesus descreve? Que os falsos profetas são como lobos em peles, não em pele de pastor, está em pele de ovelha. Então, entre nós, todos, existem pessoas que vão querer isolar você, como um lobo faz. Alguém chegou para você e falou assim, você viu como a pastora Paula falou no culto? Eu não gostei. Vocês não viram a Paula pregando aí? Eu não gostei. Ela falou de um jeito, acho que foi para mim aquilo. Aí aquilo vai contaminar a outra pessoa que está do lado dela e vai falar assim, sério? Nem prestei atenção, achei que fosse... Não, você não viu aquela hora que ela olhou assim para mim e falou, acho que é comigo, hein? Dali a semente da malignidade, do inferno foi semeada. E aí o teu olhar, que era bom, que olhava para as pessoas e não via maldade, começa a ficar obscuro. E aí você começa a olhar para as pessoas, para todas elas, achando que todas elas vão falar mal de você, que elas vão te trair, que elas vão denegrir você, que elas vão... Acabou. É um caminho sem volta. Para isso, existe só uma solução. Sabe qual que é? É na hora que alguém vir falar mal do seu pastor para você, você falar assim, não fale do meu pastor. Veio falar mal do irmãozinho para você falar assim, pode parar. Quem anda com a gente sabe, né, que é assim. Moscou, mano. Veio falar mal de alguém para nós, acabou. Não tem lugar. Não tem lugar. Aqui não tem lugar. A gente recebe muitas pessoas ofendidas, porque foram ofendidas, ou genuinamente ou não, elas foram ofendidas, e elas chegam até nós ofendidas, feridas, e elas querem falar da ferida delas. A nossa palavra é, se limite naquilo que convém. Não continua, daqui para frente não continua, porque você vai falar mal do meu irmão, e meu irmão é parça, é meu parceiro de vida. Ninguém vai falar mal do meu parceiro de vida para mim. Não vai, não consegue. Por quê? Porque eu sei que essa semente dá frutos. A semente da maledicência dá frutos. E dá muitos frutos. Ele dá fruto ruim, do inferno, que mina o seu ministério, que acaba com a vida fluindo de Deus dentro de você. Te torna um mar morto. Você era o mar da Galileia e você se torna um mar morto. Ninguém quer estar perto de você. Ninguém consegue ficar perto de você porque só flui malignidade, maledicência. Você só fala mal. Você só quer falar mal porque você está ofendido. Entende? Então, na primeira que veio falar mal, acabou. Não fala mal do meu pastor.
Não falar mal dos meus irmãos. Esses meus irmãos de 12 aqui, ó, quem anda com a gente sabe, eles são super protegidos por nós. Super protegidos. Ai de quem quiser falar deles para nós. A gente não deixa. E nunca vai deixar. Aí, por fim, o ódio. Então, o caminho da ofensa é a traição e o ódio. O ódio, queridos, pensa num sentimento que mata as pessoas, é o ódio. O ódio não é uma expressão agressiva. Ele pode ser, de alguma maneira, em algum momento ser agressivo, mas nem sempre ele é assim. Quando você pensa no ódio, você pensa no quê? Em alguém gritando, batendo, agredindo, nem sempre é assim. O ódio, muitas vezes, ele é só aqui, ó. E aí, o que a pessoa ofendida faz? Ela mata. E sabe como que ela mata? Deixando de amar. Quando eu deixo de amar alguém, eu odeio essa pessoa. Porque o ódio é a ausência de amor. É a ausência de Deus. Porque Deus é amor. Deus é amor ágape. Sabe qual que é o amor ágape? É o amor que suporta todas as coisas. Amor ágape é o amor que se humilha, que não fica olhando para ele mesmo. Amor ágape é o amor que não deixa as circunstâncias quebrarem a aliança. Amor ágape é como ouro. Nada pode interferir a matéria do ouro. Amor ágape é assim. É uma aliança inquebrável. Inquebrável. Ninguém é capaz de quebrar essa aliança. Então, o ódio é a ausência desse amor. Ou seja, queridos, falta de amor, falta de Deus. Falta de Deus, ódio. Então, você está pensando, né? Aí agora com você, vixe, lascou, Paulinha, porque assim, tem gente pra caramba que eu odeio. Tipo, essa pessoa que está aqui do meu lado, aqui assim, ó, eu odeio ela também. O que fazer? Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito do ódio entre os irmãos? Não, né? Não, deixa para lá. Vamos lá, 1 João 3,15. A palavra de Deus diz: toda pessoa que odeia o seu irmão ou seja, ele é matador, assassino. E sabeis que nenhum assassino vai fazer o quê? Vai para o céu, querido. Ah, mas eu não tenho uma arma, nunca matei ninguém. Querido, e querida, a palavra, principalmente as queridas, porque as queridas matam bastante os maridos. A palavra de Deus, quando vem a graça de Jesus Cristo, quando Jesus vem e arranca a lei, cumpre toda a lei, arranca a lei de dentro de nós, e Ele deixa a graça sobre nós, a palavra nos fala que de pensar em pecar, o homem pecou. Então eu não preciso ter uma arma, um revólver, e atirar na cabeça daquele que me fez mal. É só eu matar ele aqui dentro. Como? Parando de amá-lo. Porque ele não merece meu amor. Só merece meu amor quem faz bem para mim. Mateus 5,43 fala: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso é lei. Aí veio Jesus e veio com a graça. E disse assim: eu, porém, vos digo, amai. Ah, meu Deus. E orai. Aí pegou, hein? Então, você quer dizer que a gente carrega uma culpa de assassinato quando eu deixo de amar o meu irmão? Sim, Senhor. A culpa é sua. Mas, Paulinha, vamos fazer uma autoavaliação, que eu gosto desse termo. Eu vou fazer psicologia, vocês me segurem, porque eu vou usar muito esse termo. Autoavaliação. Eu gosto muito de fazer isso comigo mesmo todos os dias, para ver onde eu estou errando.
Autoavaliação. Seja honesto com você mesmo agora. Feche seus olhos aí, para você não ser interrompido pelo olhar maligno do seu irmão. Até onde você se encontrou dentro dessa palavra? Até onde você conseguiu enxergar que realmente você está ofendido, você está no caminho da traição e, quiçá, nossa, como eu sou erudita, você está no caminho do ódio. Feche seus olhos, abriu, beleza. E aí, onde você está? Eu não sou muito, fico enrolando muito não. Vamos lá, vamos resolver a parada, beleza? Porque assim, estamos com um problema, então vamos resolver? Vamos. Como que eu posso fazer isso? Então, Paulinha quer dizer que eu fui ofendida genuinamente, fizeram o que fizeram contra mim, realmente eu não merecia, eu amava aquela pessoa, e agora, infelizmente, eu estou trilhando nesse caminho. E agora, eu não tenho direito de estar ofendida com essa pessoa? Ela me ofendeu de verdade. Eu não tenho esse direito. Queridos, nós temos o direito de fazer qualquer coisa. Deus, lá no Éden, criou Adão e Eva, e Ele deu o direito de escolha para Adão e para Eva, tranquilamente. A escolha é nossa de fazermos o que nós quisermos. Estar ou não ofendidos é uma escolha. Não é uma condição que você não tem opção, é uma escolha. Diga para o seu irmão do seu lado, escolha. Eu tenho direito? Tem. Eu posso ficar ofendido? Pode. Você pode ficar muito ofendido. Você pode ficar tão ofendido ao ponto de você abortar a sua vida, de você abortar o seu chamado, o teu ministério, o teu propósito de vida, para viver debaixo de uma influência de ódio, de traição, de rebelião, porque a ofensa nos leva à rebelião. Mas o Senhor nos deu uma liberdade de escolha. E se nós estamos aqui hoje, nós podemos escolher em não ficarmos ofendidos. Vocês conhecem a história de José? Quem conhece a história de José do Egito? Mano, que história mais maravilhosa. Olha só, vou contar resumidamente, eu prometo que eu estou acabando. A palavra de Deus em Gênesis, a partir do texto do capítulo 35, a palavra de Deus começa a trilhar uma história de vida de um dos homens que mais teve motivos de ser ofendido nessa face dessa terra. José era o 11º filho de Jacó, Jacó era filho de Isaac, Isaac era filho de Abraão. José era o filho preferido de Jacó. Ele tinha a preferência de Jacó porque José era filho de Jacó e Rebeca. E ele era o filho predileto de Jacó. Jacó tinha ele como um bibelô. Ele dava roupas diferentes, ele tratava diferente, ele dava comidinha diferente para José. E José não escolheu ser assim. Ele era o preferido e beleza. E aí teve um dia que José teve um sonho. E ele era o filho mais novo. Ele teve um sonho, ele sonhou lá que ele ganhou uma túnica do pai dele, uma túnica muito linda, toda colorida. E aí ele sonhou que as estrelas se prostravam diante dele. E depois ele sonhou que o sol e a lua se prostravam diante dele. E aí os irmãos ficaram ofendidos e perguntaram para ele, então quer dizer que você está querendo dizer para nós que somos muito melhores do que você, porque nós somos pessoa, gente boa, inteligente, a gente é firmeza, a gente está na lida com o pai, a gente caça, a gente estrangula lá os bichos para comer, a gente vai para as batalhas, a gente prospera, e você aí mimadinho, então quer dizer que você que não é nada, vai reinar sobre nós? Pois era isso que Deus estava dando para ele em sonho. E por causa da ofensa, num certo dia, Jacó mandou José ir lá, vai lá ver o que os seus irmãos estão fazendo, leva lá comida para eles. E ele foi. Quando ele estava chegando, os irmãos olharam um para o outro e falaram assim, vamos agora? Vamos matar ele agora? Aquela história de um falar mal contaminou todos. Um falou, e aí, agora que nós vamos pegar esse camarada?
Nós vamos acabar, vamos fazer assim, vamos jogar ele ali naquele poço. A gente jogando ele lá, vamos ver quem ele vai governar, sobre quem ele vai reinar. E aí jogaram ele lá. Não sendo o suficiente, estava vindo uma caravana, indo para o Egito, comprando escravos e levando escravos e mercadorias para o Egito. Os irmãos Judá no caso, olhou e falou assim, vamos vendê-lo como escravo. E aí venderam a Judá, mas depois ele ficou bonzinho. Venderam José como escravo. Ganharam dinheiro por causa da ofensa. José foi para o Egito, foi vendido como escravo, começa a viver uma vida de escravidão. E um escravo, meus queridos, não tem direito a nada. José era um homem que tinha tudo, era rico, tinha promessa, tinha riquezas, tinha um pai, tinha uma mãe, ele tinha tudo. E ele simplesmente foi jogado como escravo, perdeu o direito de tudo. E ele começa a viver uma vida de escravidão, começa a trabalhar como escravo, não ganhando nada. E aí ele começa a ser o melhor escravo. E sendo o melhor escravo, o chefe dele, que se chamava Potifar, simplesmente colocou ele como o chefe dos escravos. Você vai ser o chefe agora. E ele começa a trabalhar. E a palavra de Deus fala que Potifar começa a prosperar, porque Deus era com José. E sabe por que Deus era com José? Porque José não reclamou, porque José não disse contra, e ele teve a oportunidade, porque nesse momento ele já era um com Potifar. Porque a palavra de Deus fala que Potifar, tudo que ele tinha, ele entregou nas mãos de José. José era administrador de tudo que ele tinha. E aí ele poderia ter a chance de falar, Potifar, é o seguinte, cara, sabe? Eu cheguei aqui e tal, mas assim, queria me vingar aí de uns caras. Tem uns irmãos aí para me ajudar? Potifar ia falar, claro, maluco, agora mesmo, vamos lá. Mas não foi, não falou nada, ficou quietinho, continuou trabalhando, continuou semeando coisa boa, porque ele era temente ao Senhor. Veio a mulher de Potifar, cheia de pombagira, tentou seduzir durante 10 anos. José enfrentou uma luta que vocês não têm noção. Enfrentou uma luta para dizer não ao pecado. Não, eu não vou cair nessa armadilha. Porque ele temia ao Senhor e os preceitos do Senhor estavam com ele. Viveu 10 anos. Um dia, chegou em casa lá, a mulher de Potifar estava lá toda bonitona, cheirosinha. Aí que ela fez? Deite-se comigo. E ele falou, nem a pau, Juvenal, tá louca, mulher? Oxi! Aí ela falou, por favor. Aí ele falou, eu temo a Deus, eu tenho temor ao Senhor. Tudo que eu recebi do meu dono, que era Potifar, ele me entregou e eu cuido das coisas dele. E você, ele não me deu. Que eu me lembre, ele não deu você para mim. E eu não vou trair o meu dono e não vou trair o meu Senhor. Então, pegou e saiu correndo. A roupa dele ficou nas mãos dela. E aí ela começa a gritar, estuprador, desgraçado, me violentou, ele tentou fazer coisa comigo. E aí ele foi acusado, foi preso, ficou preso durante 2 anos. Teve a oportunidade de se sentir ofendido, porque ele realmente teve motivos. Ficou lá penando, porque agora ele já não era mais escravo. Agora ele era preso. Pensa num lugar fedido, num lugar ruim, era a prisão naquele tempo. Então José começa a ter a chance de se colocar na depressão, na tristeza, na angústia. Mas aí, de repente, vieram 2 homens que trabalhavam lá junto com o faraó. Um copeiro e um padeiro, tiveram um sonho, falaram com José, a gente teve um sonho aí, mó esquisito, você consegue revelar pra gente? Fala aí, deixa eu ver. Ele poderia falar, cada um com seus problemas. Você teve um sonho, você quer revelação? Pergunta para alguém que pode fluir na sua vida, porque eu estou ofendido, eu não posso fluir. Sabe, não era nem para eu estar aqui, na verdade. Mas ele não fez isso. Sabe o que ele fez na vida desses homens? Ele ministrou.
porque ele podia fazer isso. E aí ele ministrou, ele revelou o sonho. O copeiro e o padeiro. O padeiro ia morrer, o copeiro ia ser contratado de volta pelo faraó. O copeiro foi, voltou a trabalhar com o faraó, mas ele se esqueceu de José. De novo, José ficou numa situação que ele poderia ter saído da cadeia, mas aí ele não lembrou. O copeiro não lembrou de mim. Ele poderia falar de mim para o faraó, mas ele não falou. Eu estou aqui. Não, ele não falou nada. Ele continuou quietinho. E aí ele começou a ser o melhor escravo, o melhor prisioneiro, lá na prisão, o chefe. Colocou ele como chefe dos cadeeiros. Acredita nisso? José foi chefe dos cadeeiros. Era o melhor cadeieiro. Foi submetido a, como que chama? Uma promoção. Foi promovido. E isso só acontece com uma pessoa que não está ofendida, que decidiu não viver a amargura de alguém que ofendeu ela. E aí ele vive uma vida de chefe dos cadeeiros. E aí, de repente, Faraó tem um sonho. E aí o copeiro lembra de José. Presta atenção, queridos, até me arrepia. José foi provado no momento em que o copeiro falou com ele na prisão. Ele disse assim: por favor, ministra comigo. Fala para mim o que está acontecendo. Porque lá no palácio de Faraó, o copeiro pôde lembrar de José. Ele não estava ferido. Ele não fluiu águas amargas, ele fluiu águas doces, águas limpas. E ele lembrou de José naquele lugar. E ele falou: existe um hebreu que revela sonhos e acontece. Chama ele aqui, disse Faraó. José chegou no palácio, todo bonito, porque ele era cadeieiro, né, gente? Cadeieiro usa qualquer roupa, barba não fica feita, fedido. A palavra de Deus fala que ele tomou um banho, que ele fez a barba, que ele se perfumou, que ele arrumou as melhores roupas e foi falar com o Faraó. Então o Faraó disse o sonho para ele das espigas sem milho, comia as espigas que tinha milho, as vacas gordas, 7 vacas gordas, que era comida pelas vacas magras. E aí José tem a chance de mostrar para Faraó que ele não era ofendido, que ele estava pronto. Porque todo o processo com José, desde o momento que ele é jogado no poço, até 14 anos depois que ele é levado ao faraó, foi um processo de treinamento, de ver quem ia sair daquele lugar, qual o suco que essa uva amassada ia dar, que vinho, que qualidade de vinho ia sair dessa uva amassada, dessa uva provada. José chega a Faraó, revela o sonho. E além de revelar o sonho, ele diz: inclusive, Faraó, eu acho que você deveria fazer assim, ó. E dita a Faraó qual era a melhor maneira de eles não passarem fome, porque eles iam passar fome durante 7 anos. A terra não ia ter colheita alguma durante 7 anos. E aí Faraó olha para José e fala: tem alguma coisa especial em você. Eu vejo uma coisa especial em você. E sabe o que é? Você não está ofendido. Você está preparado. Você está pronto. Você está pronto para viver essa liderança que o Senhor fez com você. Porque agora sim você pode assumir essa liderança. E aí Faraó eleva José. E agora ele é o segundo homem mais importante em todo o mundo. Porque a terra começa a passar fome. E José, por ter tido uma estratégia vinda de Deus, porque José era próspero. E José começa a fazer Egito prosperar. E todas as nações procuravam comida no Egito. E aí quem aparece no Egito para procurar comida? Os irmãos de José. Com fome, precisando de ajuda. Eles chegam à presença de José e José reconhece eles na hora. Mas os irmãos não reconhecem a vida de José, não conhecem a pessoa de José, porque eles
Quando eles venderam José era muito novinho. E aí José começa um diálogo, uma conversa, e começa a dizer, e aí? E cadê? E por quê? E vocês estão vindo, que vocês estão de espia aqui. Não, a gente não está de espia. E aí Rúben começa a contar a história. E aí escapou. Ele disse, na verdade a gente tinha um irmão, mas a gente é culpado pela morte dele. E José prende eles. E na cadeia Rúben começa a chorar, se arrependendo, porque eles venderam José. E ele se arrepende profundamente. José escuta. E aí José, no seu coração, não conseguiu paralisar os planos de Deus, porque ele não estava ofendido. E aí ele começa a saga de fazer os irmãos entenderem o que estava acontecendo. E eu queria ler um texto para vocês, para finalizar. A palavra de Deus fala em Gênesis 45, a partir do verso 1, diz assim: então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram e a casa de Faraó o ouviu. E disse José a seus irmãos, eu sou José, vive ainda o meu pai? Sou eu, o papai está vivo ainda. E os irmãos ficaram calados e não podiam falar nada, porque eles não estavam entendendo nada. E José de novo fala, vem aqui, olha para mim, sou eu, o irmão de vocês, aquele que vocês venderam, lembra? Mas escuta, vocês não tiveram nada a ver com isso, porque foi Deus quem me trouxe aqui nesse lugar. Olha só, a palavra diz isso. Chegai-vos a mim, versículo 4, e disse ele, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, pela 3ª vez, ele diz. Senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Verso 14, e lançou-se ao pescoço de Benjamim, que era o filho mais novo. Viu? Judá e Benjamim. Benjamim foi um filho depois dele. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim também chorou ao seu pescoço. E aí depois, queridos, no versículo 15 ele diz, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Ai, irmãos, eu não sei você, mas esse texto mexeu tanto comigo, mexeu tão profundamente, que eu não pude continuar com ofensas dentro de mim. Eu tive que me desfazer das ofensas, porque não tem como diante dessa vida de José. Ele tinha motivos, ele tinha porquê, ele tinha sentido de estar ofendido, e ele não se colocou na ofensa. Ele reconheceu que o caminho que Deus trilhou para ele, infelizmente teria que viver esse processo. E ele teve que ser preso, ele teve que ser vendido como escravo, ele teve que ser traído pelos irmãos, ele teve que ser acusado de estupro, ele teve que ser colocado como escravo, prisioneiro.
A imagem dele precisou tentar ter sido denegrida, mas ele viveu intensamente o processo. E quando ele chegou no topo, ele disse: foi Deus que me trouxe para cá. Para quê? Para conservar a vida de vocês que me ofenderam. Vocês lembram de alguém com essa história? O Cristo, o Filho do Deus vivo, viveu todo um processo e no final, no meio de uma cruz, pregado seus pés e as suas mãos, todo açoitado, ferido, suas costas eram como carne moída. E ele disse: é necessário viver o processo. Para que haja vida fluindo dentro de mim, é preciso que eu morra. Porque se eu não viver esse processo, as pessoas não vão viver. José pensou: eu preciso estar aqui, porque o sonho que Deus me deu, eu vou viver. Sabe, queridos, José não se alimentou da promessa de Deus, porque ele não via, durante todos esses anos, ele não conseguia ver a promessa de Deus. Quando Deus te deu um sonho, quando Ele te deu uma promessa, saiba que o processo vai ser um pouco longo. Então não se alimente da promessa, se alimente da fidelidade de Deus. Porque Ele é fiel, e Ele cumpre com as promessas dEle. Você pode não estar vendo nada agora, mas o que Ele falou, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel e justo. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender do que Ele promete. Ele cumpre com a sua palavra. Nunca, nunca pense que Deus se enganou, que Ele parou, que Ele falou: vixe, me confundi aqui, hein? Acho que não dá mais para continuar essa história com ele, porque, ó, ele não conseguiu passar desse ponto aqui, ó, e agora, hein? Vamos ver o que vamos fazer. Não tem como, não existe possibilidades, ele é fiel, ele não sai da promessa que ele fez, ele não se arrepende, ele continua, ele fala. Olha só, eu quero chamar aqui